Sabe, depois de todos esses anos trabalhando aqui, você poderia pensar que eu já estaria acostumado. Mas ver uma velha entrar pela porta da frente, com metade da cabeça faltando, tenho que admitir, ainda me assustou. Sorte que, a essa altura, eu já tinha experiência suficiente para disfarçar a reação. Fingi que nem tinha notado quando ela me encarou com o único olho que sobrou, ou quando ela falou, apesar de metade da boca ter sumido, todo o lado esquerdo do rosto uma bagunça de dentes, ossos e o que parecia carne moída. Pelo menos ela não sentia nada, nem sabia que tinha algo errado. Senhor, Ela perguntou com a voz trêmula. eu acho que estou perdida. Preciso encontrar meu marido. Fiquei de pé, sabendo exatamente o que fazer. Já estou acostumado com nossos hóspedes desorientados ao entrar naquela névoa infinita e opaca logo ali fora da porta. Se eu tiver sorte, coloco eles no elevador antes mesmo de perceberem que estão mortos. Olá, minha senhora. Não se preocupe. A senhora não está perdida. Veio ao lugar certo. Sorri para ela de maneira tranquilizadora, pegando-a gentilmente pela mão. Por aqui, por favor. A senhorinha foi andando ao meu lado, enquanto eu, lenta e pacientemente, a conduzia pela recepção, ignorando o fato de que ela ainda estava cheirando a borracha queimada. Ela se maravilhou com os pisos de mármore, os tapetes de seda aveludada, a fonte de água adornada com anjos de bronze. Uau! Esse lugar é lindo! Não fazem mais lugares assim. Ela disse. Sabe, acho que eu e meu marido viemos aqui uma vez há muito, muito tempo atrás. Provavelmente antes mesmo de você sequer nascer. Tenho certeza agora. É exatamente como me lembro. Não tinha sido fechado aqui? Ela disse. Tive que mudar de assunto, desviar a atenção dela antes que seus pensamentos ficassem claros demais e ela se lembrasse da própria morte. Sempre me sinto culpado em mentir para as pessoas, mas é mais fácil para todo mundo assim. Foi, senhora, mas seu marido combinou algo com a gente, um presente de aniversário muito especial, eu disse. Ele está esperando por você agora, por aqui. É nosso aniversário de casamento? Ela disse. Ah, meu Deus, devo ter esquecido. Oh, como sou boba. Finalmente, chegamos aos elevadores. Todos exceto um estavam totalmente arrancados, abrindo apenas para poços vazios. O único que restava me deixava sem fôlego toda vez que eu o via, apesar de parecer profundamente comum. Esse elevador sempre estava aberto, como se estivesse esperando. E basicamente era esse meu trabalho: levar as pessoas para o elevador. Quando nos aproximamos, olhei para o indicador luminoso ao lado. A tensão cresceu dentro de mim. E então, uma das setas brilhou intensamente. A que apontava para cima. Respirei aliviado quando vi. Levei-a para o elevador. E ela de repente pareceu nervosa por estar longe de mim. Em que andar ele está? Ela perguntou. Que quarto devo entrar? Não se preocupe com isso, senhora. Tudo foi combinado com seu marido. Esse elevador vai te levar exatamente onde você precisa ir, eu disse. É um lugar maravilhoso, você vai ver. Acho que vai gostar muito. Com isso, deslizei as portas rendadas para fechar. Empurrei a alavanca para frente, até que ela se foi. Desnecessário dizer que este tem sido o trabalho mais estranho da minha vida. Eu deveria ter percebido que algo estava errado desde o começo. Tipo, quem diabos é contratado para ser operador de elevador nos dias atuais? Mas o salário era tentador demais para negar. Aquela velha era um exemplo perfeito do que eu considero um hóspede fácil. No entanto, fiquei um pouco fascinado com o fato de que, enquanto viva,
ela costumava ser hóspede do hotel. Só ouvi histórias vagas de como esse lugar era quando estava aberto ao público, uma espécie de resort de luxo, na época em que essa cidade tinha uma classe média de verdade. Aparentemente, esse elevador, diferente dos outros, nunca funcionou naquela época, mas ninguém se importava em consertá-lo. Os planos de manutenção sempre davam errado, as datas de reparo eram adiadas, as inspeções semestrais mal agendadas, a papelada se perdia, os mecânicos ligavam dizendo que estavam doentes. Era como se alguma força superior estivesse constantemente intervindo para impedir que alguém o investigasse muito de perto. Supostamente, um zelador do turno da noite do prédio relatou uma vez ter visto fantasmas mutilados entrando no hotel tarde da noite naquela época, entrando no elevador e desaparecendo para lugares desconhecidos. Mas ele foi demitido e enviado a um psicólogo. Hoje em dia, o hotel está abandonado. E eu e o elevador somos tudo o que resta. É um trabalho bem legal, considerando tudo. Mas, claro, nem todos meus hóspedes são tão fáceis quanto a velha. O pior que já vi entrando aqui, eu já tinha visto antes. Eu sempre fico de olho nos jornais por essa exata razão. E quando vi o rosto dele nas notícias, meu coração afundou no meu peito. Um homem mais velho, magro, com uma barba longa e desgrenhada e um olhar assombrado nos olhos, retratado em cinza acima de uma manchete que dizia: ex-técnico de futebol e suposto abusador é morto por policial. Imediatamente, eu rezei: por favor, Deus, não o mande para mim. Nem quero olhar para esse cara. Mas claro, não tive tanta sorte. Era meia-noite quando o cara entrou cambaleando pela porta da frente. Pelo menos ele não estava tão desfigurado quanto alguns dos meus hóspedes. Ele só cheirava a bebida e tinha o peito pintado de vermelho com 3 ou 4 buracos de bala. Mas havia um olhar selvagem em seus olhos, quase feroz. Fiquei de pé em um instante. Boa noite, senhor. Cumprimentei com um grande sorriso falso. Sua suíte fica logo ali em cima. Temos tudo preparado para você do jeito que gosta. Se o senhor puder me seguir até o elevador... Ele ficou ali, piscando e atordoado, enquanto eu me aproximava. Mas no instante em que fiz contato, ele bateu em minhas mãos. Sai de perto de mim, o homem disse. Eu cambaleei, surpreso com a violência em seus olhos. Onde estou? O que é isso? Ele perguntou. Mantive aquele sorriso estampado no rosto com grande esforço. Senhor, o senhor está aqui para a sua convenção, gaguejei. Se o senhor puder apenas me seguir... Mas ele já estava cambaleando, murmurando para si mesmo, agarrando a cabeça como se estivesse tentando espremer velhas memórias de volta para seu cérebro. Havia algo ali e ele podia sentir. Então ele congelou, virou-se e olhou para mim, seus olhos como gelo. Estou morto? Estou morto, não estou? É isso, né? O homem disse. Tentei desesperadamente sufocar o pânico que subia no meu peito. Senhor, isso é ridículo. O senhor está delirando. Por favor, se puder apenas... Tentei colocar uma mão tranquilizadora em seu ombro. Sai de perto de mim! Ele gritou com raiva. Onde estou? Quem é você? Algum tipo de demônio? Tá tentando me enganar, né? Sua voz se apagou quando ele olhou para o chão de mármore, hipnotizado por seu próprio reflexo. Olhando para os buracos de bala em seu peito, ele passou a mão pelas feridas, percebendo como se sentia entorpecido, como estava profundamente gelado. No entanto, continuei minhas tentativas desesperadas, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por favor, senhor, não há necessidade disso, eu lamentei. Tudo que peço é que o senhor entre no elevador. Ele se virou, olhando para o elevador aberto, esperando por ele. E então, aparentemente, um instante depois,
Minhas costas estavam pressionadas contra o chão e as mãos do cara estavam em volta do meu pescoço. Meus pulmões clamavam por ar, mas seus polegares se pressionaram com força contra a minha traqueia, quase esmagando-a completamente. Suas mãos eram tão frias, congelando como gelo, e o tempo todo ele estava rosnando como um animal. Você acha que eu sou estúpido, não é? Você acha que eu não sei para onde essa coisa vai me levar? Então veio uma tristeza em seus olhos e sua voz diminuiu. Cristo Jesus! Não foi minha culpa. Eu não mereço isso. Foi tudo eles. Eu não pude evitar. Você não pode me culpar por isso. Não pode. A distração daquele momento foi tudo o que eu precisava. Minha mão encontrou apoio em um pedaço desmoronado de uma antiga estátua de anjo e eu bati contra o lado de sua cabeça com toda a minha força. O homem desabou com um grunhido no chão ao meu lado. Rolei, tossindo e ofegando. O ar aliviando minha garganta dolorida, pulmões murchos inflando de volta à vida. Eu tinha que me apressar antes que ele acordasse de novo. Enrolei meus braços sob seus ombros, comecei a arrastá-lo pelo chão em direção ao elevador, enquanto ele gemia e se contorcia semiconsciente em meu aperto. Quando me aproximei do elevador, uma luz piscou. A luz apontando para baixo, obviamente. Boa viagem, pensei. Mas não era dele que eu tinha medo. Normalmente, quando mando alguém para baixo, se é que me entende, tenho que lembrá-los dizendo o seguinte: por favor, feche a porta atrás de você na saída. Pelo que meu chefe me disse, se a porta fosse deixada aberta, algo poderia tentar pegar uma carona de volta, desesperado para escapar daquele escuro infinito. Mas claro, já era tarde demais para isso agora. Tive que mandar o cara para baixo inconsciente, e mesmo que não estivesse, não parecia o tipo que ouviria minhas instruções. Então fiquei ali por horas, passando o resto do meu turno, olhando com medo para a porta do elevador, esperando. Em minha mão, eu segurava um pequeno botão que meu chefe me deu em caso de emergência, pronto para pressioná-lo no instante em que aquelas portas se abrissem se houvesse algo desumano lá dentro do elevador. Meu coração batia forte no meu peito com o som daquele estrondo familiar. O elevador estava voltando. Prendi a respiração. O elevador chegou. Eu olhei. Nada. O elevador estava completamente vazio. Soltei um longo suspiro de alívio. Até comecei a rir. Talvez minha sorte finalmente estivesse começando a melhorar. Mas então, quando abri a velha porta rangente novamente, percebi algo. Uma leve vermelhidão da única luz do elevador. Olhei lentamente para cima e percebi que parecia que todo o teto do elevador era feito de carne viscosa e pegajosa. Inúmeros olhos espreitavam por toda a víscera, olhando para mim. É fato que demônios não assumem formas únicas. Eles são simplesmente o caos encarnado, sempre mudando, transformando. A coisa que desceu sobre mim teve a cabeça de uma cabra em um momento, e então cabeças de vários bebês, depois o rosto da minha mãe, e então o semblante de criaturas que nunca andaram na terra, nunca sentiram a luz do sol. Essa besta uivou em algo que parecia 1 milhão de vozes de uma só vez, como os ecos de todas aquelas almas condenadas reverberando de volta em sua garganta. Eu gritei e chorei quando fui agarrado por inúmeras mãos, patas, cascos e bocas famintas, minha carne examinada por tantos olhos, alguns minúsculos como insetos e alguns maiores que minha cabeça. Foi apenas por um milagre que consegui tropeçar para trás um instante antes que uma daquelas inúmeras mãos contorcidas agarrasse minha perna. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu gritei, enquanto rastejava para longe de mãos e joelhos. Eu não conseguia me ouvir pensar,
enquanto a besta gritava com aquela voz que nem podia ser chamada de som. Onde estava o botão de emergência? Eu estava o segurando há alguns segundos. Deus, devo ter deixado cair. Aquela criatura pegou? Ela conseguiu solidificar apenas um único braço imenso, usando-o para arrastar aquela enorme pilha de carne e osso em constante mudança em minha direção. Lá estava, o botão, na beira de uma abertura do elevador, terrivelmente perto de cair no poço aberto e ser perdido completamente. Eu me lancei em direção a ele, mas a besta me agarrou pelo tornozelo com uma mão. Gritei quando ela o torceu quase a ponto de quebrar. Eu podia sentir que estava sendo arrastado para trás. Uma umidade, como se eu estivesse sendo forçado, com os pés para frente, entre um par de mandíbulas enormes e famintas. Não, meu Deus, não! Eu gritei. Me contorci contra as garras, arranhando, gritando, lutando por qualquer centímetro de chão que eu pudesse me agarrar, qualquer indício de progresso, até que finalmente consegui bater um punho no botão, momentos antes dele deslizar sobre a borda do poço do elevador e cair. No momento em que o pressionei, a recepção do hotel foi consumida por uma luz ofuscante. Anjos. Anjos que eram os opostos visuais dos demônios, onde um era caos, o outro era ordem. Em vez de carne crua, eles foram construídos a partir de matemática perfeita, estruturas giratórias, espirais e cubos, formas além de nossa compreensão, todas de alguma cor mais brilhante que o branco, emanando uma luz tão forte que era quase além da visão. Era maravilhoso e bonito, e, ainda assim, eu não conseguia suportar olhar para aquilo por mais de um segundo. Estava tão além do entendimento humano que minha mente mortal latejava com o esforço de tentar compreender aquilo por um momento. Se foi doloroso para mim, para o demônio deve ter sido agonizante. A criatura gritou quando foi banhada por aquela luz sagrada do anjo, se contorcendo e se debatendo quando a própria presença do anjo derreteu toda aquela carne mais rápido do que ela poderia se regenerar. E então, o rangido da porta do elevador, o lento estrondo de sua longa descida, de volta para as profundezas. E por fim, um silêncio caiu sobre a recepção. Quando abri meus olhos, o anjo se foi. Lá, deitado no chão, estava um cheque. No canto superior esquerdo, algo indecifrável foi escrito em hebraico, e logo depois, sob meu nome, estavam as palavras 2073. Em negrito, pagamento de risco. E no canto, em caligrafia perfeita, uma frase final dizia: PS, por favor, não use o nome do Senhor em vão no futuro. Obrigado por seguir as regras. Até a próxima. Obrigado.